Vamos reagir aqui a esse vídeo do Rock, por que é errado comparar o Holocausto com a guerra em Gaza. Bom, do professor Rock, caso você não conheça. E eu tento diminuir o tamanho dos reacts, mas esse vídeo tem 24 minutos, então eu acredito que vai ser um vídeo longo. Eu vou colocar aqui em 1.25 para dar uma ajudada mesmo assim. Mas enfim, vamos lá para esse react sobre esse assunto aí atual. Eu tava vendo eu vim ver esse vídeo porque eu tava vendo o vídeo na real do Nando Moura falando sobre. E aí ele falou, não, é porque você tem que ver o vídeo do Rock, porque o vídeo do Rock é bom, e aí ele acaba com todos os argumentos que você possa ter. O Monark tava falando um bagulho lá. Tipo, o Monark não tava nem errado. Ele falou assim, não, o Rock acaba com todos os argumentos que você poderia ter. Eu assisti o vídeo e achei muito fraco. Então vamos lá. Ah, mas é porque ele é um professor. Sim, mas o vídeo dele é fraco. Não façam com que ele faça só vídeos bons. Esse vídeo é fraco. Mas vamos respondê-lo então. Peraí, voltar aqui pro zero. Eu quero comentar com vocês sobre a fala do presidente Lula em relação a Israel, Holocausto, guerra com Hamas, palestinos. E eu entendo que é de extrema importância nós entendermos o detalhe e as consequências e impactos dessa fala em diferentes níveis e áreas. Eu primeiro quero apontar que o presidente Lula tem escolhido se aproximar de ditaduras, líderes autocráticos e organizações terroristas. E isso vai na contramão do que nós, aqui no Brasil, somos. A sociedade brasileira, o sistema político brasileiro, o sistema de governo do Brasil. Nós acreditamos em democracia, Estado de Direito, liberdades individuais, convivência pacífica. E todos esses grupos que o Lula tem se aproximado cada dia mais, eles negam tudo isso que nós, brasileiros, acreditamos e somos. Então, o Lula está escolhendo. Bom, vamos lá. Sobre as associações do Lula e sobre o povo brasileiro ser isso. Bom, as associações do Lula. O Lula não está se associando ao Hamas com essa declaração. Dizer isso é um salto lógico. Ele não disse em nenhum momento que o Hamas faz está certo. Ele apenas disse que o que Israel faz está errado. Isso é um salto lógico que você faz dentro de uma afirmação para outra. Sobre ele apoiar ditaduras, nós vivemos em uma ditadura. No caso, a ditadura da burguesia. E por quê? Porque a classe que está no poder de verdade é a burguesia, no qual a democracia que nós conhecemos é simplesmente uma ilusão. Ela não é verdadeira. Porque quem manda de verdade é a burguesia. Então, qualquer político que se associe com qualquer presidente que se associe a qualquer outro presidente está se associando a um presidente de uma ditadura. E é isso, cara. Não tem como fugir disso. Quanto ao povo brasileiro ser democrático, como eu acabei de dizer, nós não somos democráticos. Como que você pode dizer que nós somos uma nação democrática e pacífica? Você, de novo, ele é um cara formado, se não me engano, filosofia e ciências políticas, e você vai afirmar que o Brasil é um exemplo de democracia e pacifismo. O Brasil. Eu não preciso contra-argumentar. Destruir a nossa tradição e se distanciar do que nós realmente acreditamos. Mas, além dele estar fazendo isso há algum tempo, a fala do presidente da República ela tem um impacto muito grande, porque muita gente olha e pensa, bom, se o líder máximo da nossa nação está falando isso, Eu tava mutado, eu esqueci. Perdão aí pelo anúncio. Eu não pago o YouTube Premium, então esse tipo de coisa acontece. Desculpa aí. A internet tá uma bosta. Desculpa aí também por causa disso. Eu tô me mutando porque deve ter algum tá com fundamento. furadeira aqui. E aqui eu quero primeiro endereçar isso, porque se eu não expor essas falas e não explicar elas no detalhe, vai ter muita gente que vai acreditar nisso e vai sair repetindo esses absurdos que o Lula tem dito. Porque no papel de presidente da República, ele vai conseguir influenciar muita gente. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar, desmistificar e
colocar no seu devido lugar cada uma dessas acusações ou comparações ou analogias que o Lula tenta fazer. E o Lula disse que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, ela é igual ao que o regime nazista de Hitler fez na Segunda Guerra Mundial no genocídio do Holocausto contra os judeus. Isso não poderia ser mais absurdo. E tem várias outras consequências ou implicações por trás dessa fala. Mas, em primeiro lugar, essa fala não é verdade. Por quê? O Holocausto, né, que foi a tentativa de extermínio dos judeus, foi um genocídio. Mas não foi qualquer genocídio, gente. Foi talvez um dos genocídios mais sanguinários, absurdos e violentos que a humanidade já assistiu. Eu não estou falando de número de mortes somente, eu estou falando da maneira como ele foi arquitetado, desenhado, executado, como ele foi sistemático, como ele foi pensado e o nível da brutalidade e da violência. Então o Holocausto, ele foi um genocídio. Bom, já começa por aí. Ele dizer que o Holocausto é o maior genocídio que acontece, que aconteceu não pelo número de mortos, mas pela forma que aconteceu, já é algo problemático. Porque o que o nazismo fez na Europa já era feito em outros continentes. Então, o que aconteceu na África, nas Américas, por exemplo, com os povos nativos dessas regiões, tudo isso que aconteceu também foram extermínios que, se você contar, o número de mortes é muito maior, o tempo é muito maior, então se perpetuou isso por muito mais tempo, e a crueldade honestamente, completamente equiparável. E é interessante porque eles dizem que não se pode comparar um com o outro, mas ao mesmo tempo estão comparando, pois estão dizendo que o Holocausto foi o pior de todos. Mas se algo é o pior, então você está necessariamente comparando. E por que matar judeus é algo pior? Matar um número X de judeus é algo pior do que matar um número, sei lá quantos X de negros, indígenas. E sabe, por que a vida judia tá valendo mais nesse ponto? E não vou nem comentar sobre como que várias pessoas que são antissemitas de verdade estão apoiando Israel nesse momento, que nem valorizam tanto assim o Holocausto. Eu nem vou entrar nesse ponto. Mas por que o Holocausto se torna isso? Sendo que... E você fala, é porque foi sistemático e tudo mais. Bom, crueldades, cara, acontecem e você, como eu falei, é difícil você comparar. Mas é difícil você dizer que é pior só porque eles construíram um campo e eles colocavam as pessoas nesse campo, obrigavam elas a trabalhar e matavam os judeus lá. Mas aqui... eles também fizeram algo extremamente cruel, que era pegar uma terra onde esse povo já vivia há milênios, matar esse povo e estuprando pessoas desse povo, matando crianças desse povo, e os que sobraram, escravizar e ainda ensinar que a cultura que eles tinham, que os antepassados deles tinham, é uma cultura inferior e que eles deveriam aderir à nova cultura e tirar a identidade desse povo. Tipo, não estou menosprezando o que aconteceu com o Holocausto, é sim uma gigantesca crueldade, mas qual que é a diferença de um pro outro? Também é uma outra gigantesca crueldade. Então, eu também não gosto de comparar. Essa foi a minha crítica que eu fiz ao Lula. Eu não gosto de comparar uma coisa com a outra, porque é difícil você comparar, porque cada um tem as suas especificidades. Mas pra mim é tudo crueldade humana e tudo demonstração da hierarquia na sociedade. Então, é uma contradição ele dizer que o Holocausto é o pior e ao mesmo tempo atacar uma comparação de genocídios, porque é o que ele está fazendo. Ele está comparando os genocídios e dizendo que o do Holocausto é o pior. E vocês estão ouvindo a furadeira, provavelmente, como eu falei. E ele foi um genocídio além das categorias de genocídios, porque ele foi mais longe, ele foi particularmente muito mais violento. O terceiro ponto, né? Então é um genocídio. 2, ele não é um genocídio qualquer. E 3, ele foi cometido, na sua grande maioria, não somente, contra os judeus. E aí tem um problema, mas eu vou falar disso daqui a pouco, e o Lula escolher acusar os judeus exatamente daquilo que eles sofreram. Mas esse é o segundo ponto. Voltando para a primeira parte, então é mentira. O que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com um genocídio e não tem nada a ver com o Holocausto, muito menos. A discussão se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio é algo que os adversários, inimigos
de Israel estão tentando usar contra. E assim, essa história foi trazida pela África do Sul para o Tribunal Internacional de Justiça. E o Tribunal Internacional de Justiça se pronunciou sobre se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio. E o tribunal não disse que é um genocídio. Ele disse que Israel tem que tomar as cautelas para seguir a convenção e a lei e o direito internacional. Mas ele não afirmou que é um genocídio. Ou seja, o órgão internacional da qual o Brasil apoiou a África do Sul com essa acusação não disse que o que está acontecendo é um genocídio. Primeiro ponto. Bom, então se o órgão não disse, então é porque não é. Demorou um pouco para que as potências mundiais condenassem o nazismo, por exemplo. Não foi de primeira. Quando começou a surgir, ele não foi condenado logo de primeira. Então, até que ele fosse condenado pelas organizações, então tudo bem. Só virou um problema depois que as organizações condenavam. Então, não dá pra gente analisar sozinho se é um genocídio ou não. Tem um povo aqui. Você pega uma nação com muito mais poder bélico e expulsa o povo dessa terra, mata e invade as terras deles e mata essas pessoas. Isso é ou não é um genocídio? Bom, aí vai de você. Não vai não, né? Na real é que é. Mas, enfim. Outro anúncio desgrito. Agora, falar que aquilo é igual ou parecido com o Holocausto vai ainda muito mais longe e a mentira é muito maior. Simplesmente porque não existem campos de concentração em Gaza. Você não tem câmeras de gás. Você não tem fuzilamentos. Você não tem perseguições pontuais. De novo, esse é o problema de comparar, mas nós temos crueldade sim. Ah, filha da puta. Ah, não, tá desmutado, ó. Acabei não precisando ter que desmutar. Bom, mas não temos câmeras de gás, esse é o problema de comparar. Mas nós temos sim fuzilamento. Você dizer que isso aí não tem é simplesmente uma mentira. A negócios, empresas, pessoas, só porque elas são palestinas. Existe sim uma guerra. Ah, peraí, ó, isso aqui, ó. Só porque elas são palestinas. Os palestinos têm muito menos direito dentro do Estado de Israel. Eles são tratados sim como cidadãos, cidadãos inferiores. Eles não são um israelense tem muito mais direito do que um palestino naquele território. Então, sim, nós temos, por exemplo, não se podem casar, que é uma política inclusive semelhante à Alemanha nazista, que tinha judeus não podiam casar com alemães. E aí agora palestinos não podem casar com judeus. Então, tipo, é sim comparável. Existe sim uma guerra. E na guerra, pessoas vão sofrer e morrer, infelizmente. Mas essa é a natureza da guerra. E, aliás, não foi Israel que procurou e buscou essa guerra. Israel foi atacado. Então Israel age em legitimidade. E bom, aí é um ponto que é difícil não se delongar. E eu vou tentar, mas é difícil não se delongar. Cara, Israel, se dizer isso pro caso dele, eu não consigo dizer que não seja desonestidade. Porque, bom, eu peço que vocês assistam o vídeo do Ian Neves, que é uma aula de história, cara. É uma aula de história sobre o que aconteceu em Israel, na Palestina, com o Estado de Israel. E se você olha um Estado sendo criado, obviamente sem com que esse povo conscientize, no território onde essas pessoas moravam, e eles sendo expulsos e mortos nas suas próprias terras, e você dizer que eles reagirem a começar a guerra? Porra, cara. E a internet tá foda. E muitos civis palestinos estão sim morrendo. Mas eles morrem muito mais pelas ações do Hamas, pelo método que o Hamas usa eles e pela forma que o Hamas conduz a guerra, do que porque Israel tem uma intenção premeditada, calculada, sistemática, como todos os genocídios são, de exterminar e matar os palestinos. O número de mortes... E bom, isso se aplica muito mais aos israelenses. Na realidade,
Se eu fosse um judeu israelense, eu ficaria muito mais puto com o governo. Porque se eles não fossem filha da puta do jeito que eles são, os palestinos não iam precisar ter que reagir. Na real, se eu fosse um judeu israelense, eu seria completamente anti-sionista. Né? Porque não faz sentido, dá pra conviver. Esse território pode ter palestinos e judeus, mas não precisa ter um Estado judaico. Não, você não tem que ser sionista pra dizer que judeus possam morar ali. Mas enfim. Até porque não são os palestinos que estão dizendo vocês não podem morar aqui. Justamente o contrário. É justamente o contrário. De palestinos é alto, mas proporcional ao tamanho da guerra e a maneira como a guerra acontece e onde ela acontece, ele é um número baixo. Uma guerra urbana contra uma organização terrorista que está escondida em Tunis, que usa as pessoas, a sua própria população, como escudo humano, que se esconde dentro de hospitais, e assim por diante, tudo aquilo que a gente já sabe. E a maneira como Israel sistematicamente conduz as suas ações. Bom, então um cara do Hamas se esconde no hospital e aí por isso justifica Israel bombardear o hospital? Uma escola? Como eles fazem? Justifica? Porra, cara, se você pesquisa no Twitter, tem direto. No Twitter que não bane gore, né? No YouTube você não vai encontrar. Mas no Twitter, se você tem estômago pra isso, pesquisa, velho. Vai lá ver. Os caras querendo mentir, velho. Que não existe coisas que existem. Fala que não tem fuzilamento. Ah, porra, mano. Esse vídeo não só é fraco, como é mentiroso. Avisando os palestinos, olha, teremos um ataque aqui. Se desloquem para outra área. Isso não é um comportamento de uma ação genocida. Isso não tem nada a ver com um holocausto. Nada a ver. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É importante quebrar todas essas mentiras, todas essas histórias absurdas, essas comparações sem noção que o Lula faz. Uma vez tendo dito isso, vamos para o segundo problema. E o Lula escolhe dizer que os judeus estão fazendo aquilo que o seu algoz fez com eles. E essa é uma postura clássica das mais agressivas e virulentas de antissemitismo, que é o ódio aos judeus. E, mais uma vez, ele sendo desonesto. O Lula não foi antissemita. Porque ele não... Se ele odeia judeu ou não, eu não tenho como saber. Eu acabei de gravar e postar um vídeo falando como que não devemos endeusar o Lula. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Mas a declaração dele não é antissemita. Não é. Ah, mas... Onde que ele está odiando os judeus? Porque ele disse que os judeus fizeram... Mas vocês estão fazendo algo, sim... comparável. Como eu falei, eu não gosto de comparações, eu não acho que seja justo comparar, mas vocês estão fazendo um genocídio. O que faz, o argumento que faz vocês quererem ter a terra dos judeus, né, a Israel, o que faz vocês querer ter é porque vocês seriam julgados em todo o resto do mundo, tanto que teve o Holocausto, e aí por causa disso vocês deveriam ter uma terra só para vocês. Mas peraí, então erraram, a humanidade errou com os judeus fazendo o holocausto, digamos assim. Vale que os judeus errem fazendo a mesma coisa, que é matar pessoas de outra etnia para conquistar território? Porque não foi isso que o nazismo fez? Ele matou para conquistar território também. Lógico que também tinha outro ponto, que não era só para conquistar o território, mas também era uma limpeza étnica, porque eles acreditavam numa pureza racial, que isso não se tem realmente em Israel. Eles não acreditam na superioridade judaica, isso realmente não tem. Por isso que eu falei, metáforas não são, nunca vão ser perfeitas, esse é o problema das analogias. Mas mesmo assim, continua sendo algo próximo. É sim, próximo, não tem como negar. Não tem como negar. E eu acho que por mais que não seja a coisa mais correta de se dizer, ele tenha talvez acertado justamente porque provocou. Porque é pra provocar e é pra machucar, é pra acordar, é pra mostrar isso mesmo, entende? Então assim, porra, velho. Quando alguém escolhe acusar a vítima daquilo que o seu algoz fez com ela, você está descredibilizando o que foi feito com aquela vítima. E não só, você vira para ela e fala assim, você não só não é uma vítima,
como você é E aí igual. já entra uma coisa também que é o que o perfil de Israel estava fazendo, que é mentira. O Lula nunca negou o Holocausto, ele nunca negou que os judeus foram vítimas, nunca negou as atrocidades que foram feitas com os judeus. A única coisa que ele está fazendo é não negar as atrocidades que estão sendo feitas em Gaza. E eu vou dizer, atualmente, a forma que vocês estão tratando o que está acontecendo lá é sim semelhante a como tratava o nazismo no começo. No começo, o nazismo não era essa coisa que é tratada hoje em dia, não. Não era você dizer que era nazista em qualquer lugar antes da Segunda Guerra, você dizer que era nazista, você ia ser tratado mal em todo mundo. Não, isso não ia não. Lógico que sempre teve oposição, mas não era dessa forma. Vocês vão ser as pessoas que, quando estiverem estudando história no futuro, vão olhar e pensar como que as pessoas concordavam com isso. Como que as pessoas acreditavam nisso? Essa é a opinião que vocês estão tendo. É isso, cara. É basicamente isso. A maior de todas as violências que você sofreu. Isso é tão grave e é tão absurdo e demonstra um antissemitismo tão profundo Não demonstra. Não que é demonstra. um método. É um método fazer isso. Todos aqueles que são antissemitas, eles sempre escolhem ir nessa linha. E não são os antissemitas normais, mas são aqueles mais antissemitas de todos fazem isso. É curioso a gente observar, por exemplo, por que esses que criticam, acusam Israel disso, não dizem que o regime de Israel era igual ao fascismo na Itália do Mussolini? Ou o... Não, sério mesmo. Quantas vezes eu já parei esse vídeo aqui pra ter que pular anúncio? Depois, ele vai falar no futuro aí que o Lula não tá sendo solidário aos palestinos e tá querendo só subir em cima. O que você tá fazendo colocando 500 anúncios nessa porra de vídeo? Vai se fuder. Caralho, cara. Mano. Não, isso é podre, velho. O cara colocando um monte de anúncio pra falar de um assunto desse. Ah, vá se fuder, mano. Tudo bem você colocar um anúncio e querer ganhar um dinheiro com isso aí, beleza. Que é o seu trabalho. Mas o mínimo de decência também, velho. Porra, tem 10 minutos de vídeo, já rodou uns 5 anúncios pelo menos. É um anúncio a cada 2 minutos, cara. Porra. ao comunismo na União Soviética do Stalin? Ah, e já rebatendo esse Ou ponto. ainda... Usam justamente pelo que eu falei. É porque vocês sionistas usam essa desculpa de que é por causa do Holocausto que eles merecem essa terra. E vocês sempre citam o Holocausto como deveria, né? E porque sim, é uma atrocidade, mas justamente para fazer vocês pararem para olhar que vocês também estão cometendo um erro, né? E eu digo vocês, os sionistas, não os judeus, porque existem judeus anti-sionistas, existem sionistas não judeus. Então é importante enfatizar isso também. o fascismo do Japão. Por que eles não falam isso? Por que eles escolhem falar exatamente do nazismo? Comparar Israel e os judeus exatamente com os nazistas? Tem um propósito por trás disso. É você humilhar, você destruir, você quebrar, você dizer assim, você só, além de não ser uma vítima, você é igual ao seu algoz. Você é igual a ele, aquele que te causou a maior dor, a maior destruição. Quando De novo, ele não negou que era vítima e eu acredito que o sentimento que um palestino tem hoje enquanto aos judeus de Israel é muito semelhante ao que um judeu tinha com os nazistas, sim. Porque esses caras mataram meu povo. Esses caras estão tentando matar o meu povo. Nos dois casos isso é verdadeiro. Nos dois casos isso é verdadeiro. E é isso. as pessoas escolhem fazer isso, elas também estão tentando virar e falar assim, Israel não entende? Então deixa eu usar como exemplo aquilo que os judeus e Israel conhecem bem. Só que aquilo que os judeus e Israel conhecem bem não é simplesmente uma experiência qualquer. É a experiência mais traumática da história de um povo. Você usar isso para tentar marcar um ponto, mobilizar um grupo de pessoas, fazer uma crítica, é muito perverso, é muito maldoso. Assim, ele perde o sentido de ser só um posicionamento político ou ideológico e ele se torna uma afronta da mais alta agressão possível
com um único intuito: machucar, humilhar e destruir aqueles que foram vítimas desse tipo de agressão. O que o Lula faz quando ele fala isso, ele não está tentando. E aí ele tem que partir para esse moralismo de algo que vocês estão fazendo é a maior das coisas malignas que alguém pode fazer, das atrocidades, da malignitude do ser humano. Irmão, vamos pro concreto? Vamos, né? Vamos pra realidade. Vai, para de falar de emoções, o que você está sentindo e o que o povo sentiu e não sei o que. Tá, ofendeu? Beleza. Então, a ideia era essa mesmo. Porque você tá ofendido, eu só acho que, de novo, imagina um palestino que perdeu o filho porque foi fuzilado ou bombardeado numa escola. Ou pra criança palestina que tem que crescer sabendo que perdeu os pais também em um bombardeio, um tiroteio. Então, talvez, eu acho que você não tá sentindo uma dor maior do que a delas, sabe? Não acho que esteja. Então, para de vitimizar. Para de vitimizar. E para de aumentar o que ele tá falando, que não foi isso que ele falou. É isso, cara. Ficam tentando aumentar e dar saltos lógicos para eles nunca vão olhar pro fato do que Israel verdadeiramente está fazendo. Tentando mostrar ou fazer os judeus ou Israel refletir se o que está acontecendo com os palestinos pode ser tão grave com o que os judeus passaram. Ele está tentando humilhar e destruir os judeus ainda mais. Por isso que essa fala ela é a fala dos maiores antissemitas de todos. E por isso que essa fala é muito grave. Ou seja, você acusar a vítima de um dos piores crimes da história da humanidade, dela estar cometendo aquilo que o seu algoz fez, é um tipo de violência mascarada e obscura, muito mais perversa do que muitos de vocês podem ter imaginado. Mas não é a direita que fala que palavras não podem ser uma forma de violência? Não tô entendendo. Entendido. Tenta replicar essa situação para um crime muito violento ou uma injustiça muito grave que uma pessoa tenha sofrido. Você virar e falar... E bom, ele vai ficar repetindo o ponto, eu não vou rebater de novo porque eu já expliquei. Que ela está fazendo aquilo. Isso não é só uma acusação qualquer sobre o ato daquela pessoa. Isso vai mais fundo. Isso busca trazer as memórias e desqualificar o que aconteceu com essas pessoas, no caso, com esse grupo. Então, é muito importante que fique claro para todos o método por trás disso. A discussão se existe ou não um genocídio em Gaza, ela é absurda, porque claramente não existe um genocídio. A discussão se o genocídio suposto de Gaza... E ele não dá um argumento do porquê não é um genocídio, fora os argumentos que ele já deu, que eu já rebati. Mas não é um genocídio. Por quê? Porque eles não querem matar os palestinos, é só um acidente. Beleza, então. Tá bom. É só um acidente. Ele é igual... Diz que é um acidente, né? Como eu falei, pro pai que perdeu um filho, pro filho que perdeu um pai. Diz que é um acidente. Diz que não era a intenção deles. Que na real a culpa é dos palestinos. Você... Caralho, cara. Olha isso. Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tá dizendo que a culpa é dos palestinos de reagir. Eu não vou passar pano pro Hamas e matar inocentes. Não está certo matar inocentes. Cidadão de Israel que não tem nada a ver com o negócio. Mesmo que o cara seja sionista. Ele não matou ninguém, não fez nada. Agora, um soldado que tá ali pra guerra é uma outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Você tentar... De novo, não é tomar território. Você tentar retomar o seu território não é crime. Não é errado. Não é. Porque foi com violência que Israel tomou aquele território ali. E é com violência que eles têm que conquistar de volta. Não tem outro jeito. Mas contra civis, eu não vou dizer que isso seja correto, não. Aí já é outra coisa. Já vira outro ponto. Ao Holocausto, ela é muito mais do que maldosa. Ela é extremamente maligna. Caralho, cara. 10 milhões de reais com aportes iniciais. Não quer pausar aqui a gravação dessa vez. Eu botei no... Bom, tem alguns atalhos ali, mas o atalho não tinha funcionado. E de novo, para de botar anúncio, cara. Você tá precisando de dinheiro, velho?
Além disso tudo, talvez o Lula, como político, esteja acostumado a falar coisas, né? Com retóricas inflamadas, com frases maiores, com uma intensidade não preocupada com a realidade da fala dele. E a política, ela tem essa tendência, né? Você ser inflamado, você usar retórica, você... E bom, e aí ele vai tentar partir para aquele ponto de racionalização extrema da situação que não é possível. Ah, então você está dizendo que a gente não deve ser racional? Sim. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ser racional. Nós somos seres humanos. Isso quer dizer que nós somos seres, sim, racionais, mas também emocionais. E é lógico que nós vamos sentir emoções quanto à política, porque a política diz respeito às nossas vidas e à nossa situação e nós como sociedade. E se você não sente, se você não sente nada quanto a isso, desculpa, cara, mas pra mim você não é humano. Porque pra mim humano é sentir coisas, e é sentir raiva, e é se sentir inflamado. Porque se você vê o que Israel faz na Palestina e não se sente inflamado, não sente raiva, se você vê o que os nazistas fizeram com os judeus e não se sente inflamado, não sente raiva, se você vê o que os países imperialistas fizeram aqui nas Américas, na África e não sente raiva, você não é humano, cara. A gente tem que sentir raiva, tem que sentir ódio. Não é só raiva, é ódio. É ódio profundo das pessoas que provocaram essas coisas. E o pior é que elas ainda estão no poder e vão continuar. Então, não tem como a gente ser racional. Não tem como. O problema da fala dele não é ser emocionado. Para mim, o único problema foi a comparação. E a gente tem que analisar se está certo ou se está errado. Se está emocionado ou não está emocionado, não deve ser uma questão de análise. Não é isso. Generalizar, você usar palavras que elas não de novo, é incoerente, porque você estava falando sobre o sentimento de ofensa pro povo judaico, mas isso também é uma emoção. Essa é a prova que não tem como se separar a emoção. Ele tá tentando falar mais calmo, parecer que é esclarecido, alguém que pensou. Não tem como, cara. Não tem como fugir das emoções. Se você tenta fugir das emoções, você está negando sua humanidade. E você vai falhar. são precisas para descrever a realidade. Com isso, supostamente, você ganha emoção, você conecta com as pessoas que você quer do seu lado. Talvez o Lula ache que ele falar desse jeito, ele vai ganhar mais simpatizantes, ele vai ganhar o apoio e ele vai ajudar os palestinos. Mas eu vou mostrar para vocês por que isso não vai acontecer. Acelerei demais, né? Primeiro que ele está dando para os palestinos uma falsa sensação do que está acontecendo. Quanto mais pessoas repetirem para os palestinos que eles são vítimas de um genocídio, no nível do Holocausto, mais vitimizados e vulneráveis e sem saída e sem força os palestinos vão se sentir. Isso não é positivo para alguém que está numa situação de desespero. É aquele papo, você não precisa explicar pro oprimido que ele é oprimido. Não precisa. Ô, oprimido, você tá ligado, né? Que você é oprimido, né? Você sabia disso. Você não precisa fazer isso. Você não precisa chegar pra um palestino e dizer: você tá ligado que Israel tá fazendo um genocídio? Eles sabem. Eles podem até não saber as palavras, talvez. Mas, de novo, pensa na criança. A criança não sabe esses conceitos políticos, conceitos históricos. Mas, no fundo, nas emoções humanas, ela sabe talvez mais do que eu, do que o Rock e você, o que tá acontecendo ali. Porque ela tá vivendo aquilo ali. Não é porque o Lula falou que é um genocídio, que é comparável ao Holocausto, que ela vai achar que é algo comparável ao Holocausto. É porque eles estão sentindo isso na pele. Porra, mano. Isso é igual aquele discurso de você... se você falar pro negro que existe racismo, aí ele vai ficar vendo racismo em tudo e vai se vitimizar. Se você falar pra mulher que existe machismo, ela vai ver machismo em tudo e vai se vitimizar. E pro LGBT e por aí vai. Isso é que é de uma crueldade, porque você negar que essas coisas existem, você negar que está acontecendo um genocídio em Gaza, no mínimo negar que está acontecendo uma tragédia humanitária em Gaza. Você não precisa explicar para eles isso. E eles não vão se sentir enfraquecidos com uma declaração dessa. Sabe o que eles vão sentir? Eles vão se sentir mais fortes pelo seguinte: olha só, tem um país grande que está reconhecendo. E assim, né, todos os problemas que o Brasil tem, mas enfim, tem um país que está reconhecendo que nós estamos sofrendo.
Que nós não somos os culpados, que nós não somos um bando de terrorista maluco. Que bom que tem um país reconhecendo isso. Eu queria que tivesse um palestino ouvindo o que ele tá falando. Sabe, pra falar na cara dele, com um pouquinho de emoção também, um pouquinho a mais de emoção. Quão absurdo é isso que ele tá falando? E aí eu sinto muito mais maldade no jeito que ele fala, porque ele tenta passar uma frieza racional pra falar absurdidades. E fingir que o que ele tá falando é uma verdade absoluta. Porque é isso que ele quer passar com toda essa ideia e, tipo, colocar eu sou o professor. Eu dei uma baixadinha pra verificar realmente. Mas, tipo, por que você tem que se chamar de o professor, cara? Você não precisa. Porra, mano. É pra dar autoridade. É pra dar autoridade. Se o que ele fala está certo, ele não precisava disso. Entendeu? Não precisava disso. Se realmente o Lula acredita que o que está acontecendo ali é um genocídio das proporções que ele está fazendo alusão, ele deveria estar fazendo alguma coisa concreta e não discursos retóricos. Então, no fundo, ele mostra uma profunda... E bom, aí ele acerta um pouco. Realmente, acho que quanto mais se puder fazer pra isso, melhor. Mas tudo indica que ele vai romper relações diplomáticas. Pelo menos eu estava vendo que tá caminhando a isso. E é correto, tem que romper relações diplomáticas mesmo. Tem que romper. Aí eu já não sei qual que é tanto assim a velocidade disso, mas parece que Israel só exporta pra cá serviço de espionagem e armamento. A gente não precisa de Israel. Então, Israel, vai se fuder, tá ligado? Faça um vampetaço no perfil de Israel no Twitter, tá? indiferença aos palestinos. Ele usar essa linguagem... Agora, ajuda bélica é foda porque o Brasil também não tem muita coisa, tá ligado? Aí realmente não dá. inflamada, escalatória, imprecisa, genérica. Ele está condenando os palestinos a uma situação absolutamente destrutiva. Porque não passa disso. O Lula não faz nada além disso. Ele achar que ele está jogando para a torcida, ele não entendeu o contexto dessa situação e onde ele está inserido. O contexto dessa situação não é um contexto de uma discussão política convencional. Ele é um contexto de guerra. E tem pessoas que estão sofrendo e morrendo, palestinos inocentes, israelenses também, dentro desse contexto. Quando Lula brinca com o uso da linguagem e sinaliza para essas pessoas, para esses palestinos, que o que está acontecendo com eles é isso, ele simplesmente não está fazendo nada por eles. Ao contrário, ele está colocando eles... Ele tá fazendo muito mais do que você que tá negando as atrocidades que Israel faz. E tá culpando o próprio povo palestino, que é o que você acusa o Lula de estar fazendo. Então ele tá fazendo muito mais do que você. E não pensem, caso você tenha chegado aqui, que seja seu primeiro vídeo, que eu não critico o Lula. Que eu passo pano pro Lula. Eu, de novo, acabei de postar o vídeo de ontem criticando o Lula. Como nós não devemos endeusar o Lula. Então, tipo assim, se fosse errada a fala do Lula, eu estaria aqui dizendo. Sobre a perspectiva da esquerda radical. De novo, sempre tem viés as coisas, né? Então o viés desse canal é a esquerda radical. É isso aí, desculpa. Desculpa, caralho. É isso. Mas enfim, Então ele tá fazendo sim coisas pro povo palestino. Já é algo. Já é algo. Pior. Numa situação mais irreal. Que vai ser mais difícil deles lidarem com aquele sofrimento e saírem daquela situação. Porque sair daquela situação envolve sim entender a realidade. E a realidade não é sobre um genocídio igual ao Holocausto. A realidade existe uma organização terrorista eleita por uma parte dos palestinos que estão em Gaza, e essa organização terrorista, ela só quer destruição, inclusive do seu próprio povo. Não. E chegar nessa realidade... Aí também não. Isso também é negar a realidade. O que o Hamas que não é só destruição, eles não são os demônios na Terra, eles são uma visão desumanizadora também. Não é isso. Eles querem libertação do próprio povo. Os meios que eles estão fazendo isso são questionáveis, mas eles querem a libertação do próprio povo. E isso é simplesmente uma reação. Se você oprime um povo há, anos, você espera, no mínimo, que eles se ajam com violência. É o mínimo que você tem que esperar. Das falas genéricas e absurdas do Lula. Ou seja, quando o Lula faz isso, ele não ajuda os palestinos a lidarem com a realidade que eles terão que lidar. Que é uma realidade de fazer uma escolha em sair
dessa armadilha que o Hamas, uma organização terrorista, colocou eles. Em sair da armadilha de uma briga de décadas contra o seu povo vizinho. Sim, De novo, ele tá colocando a culpa nos palestinos. É como se os palestinos estivessem escolhendo a guerra. Que existem do lado de Israel e do lado dos judeus. Caralho, Rock. Quantos anúncios será que tem a mais no vídeo? Dizendo que é tudo perfeito, mas é uma guerra. E para você sair de uma guerra, você precisa entender a realidade. Você precisa lidar com os problemas como eles são. Nada ligado a emoções exacerbadas, frases de efeito máximo, retóricas inflamatórias ajudam numa guerra. Tudo que uma guerra precisa é muito pé no chão, é muita racionalidade para que você consiga colocar. E reparem como que ele em nenhum momento critica a existência da guerra. Ele só tá falando, essa é a natureza da guerra. E a guerra precisa de pé no chão, então peraí, então a guerra é um bagulho racional pra você. Beleza, matar pessoas pela saúde de um estado é algo racional pra você, é algo ok, legítimo. Depois, o problema está no Hamas. Ok. Colocar de lado o seu rancor, o seu ódio, o seu desejo de vingança. E tudo isso é natural dentro de uma guerra. Não é exclusivo dos palestinos. Os israelenses, os alemães, os russos, os chineses, os brasileiros, qualquer povo que passa por uma guerra ou está numa guerra, vai ter esses desejos. E você só consegue se distanciar desses desejos se você voltar para a realidade e ser muito racional e ser muito ponderado. Falas inflamatórias, genéricas e cheias de retórica, elas não são ponderadas. Elas não descrevem a realidade. Elas simplificam, elas generalizam, elas facilitam. E facilitam para um lado muito pior. O Lula não está defendendo os palestinos ao dizer tudo isso. Não, é você que tá falando que eles que têm que não escolher a guerra. É você que tá ajudando. Contribuindo para os palestinos ficarem aprisionados e para a guerra continuar num nível de animosidade, de ódio muito maior. Cara, Um outro problema. Se começam a instituir um Estado aqui dentro do território brasileiro e sem com que os brasileiros, obviamente, queiram e sem que os brasileiros deem permissão, né, para isso, e não só mudou o nome aqui do Estado das Terras, mas continuou todo mundo aqui e chegou uns caras novos. Não. Estão expulsando meu povo, nosso povo, dessa terra, que é nossa. Estão matando o nosso povo, tirando ele das nossas terras. Estão pegando a minha e a sua família para tirar da onde a gente vive, para a gente ir para outro lugar, porque eles querem esse lugar para eles. Eu não irei agir de nenhuma outra forma que não seja com muito, mas muito ódio. Isso não me tiraria a razão. Como eu acabei de dizer, a razão e a emoção não são tão antagônicas assim. Eu super entendo, concordo e admiro o ódio palestino a Israel. Isso pode virar um ódio aos judeus, que é natural também. O que aí já é errado, realmente. É errado você odiar a etnia porque não são todos culpados. Tem aos judeus responsáveis por isso, não tem nada que não só eles, como nós vendo essa situação, não podemos sentir que não seja ódio. Não tem outra emoção. É a mesma coisa que qualquer outro estado genocida. E não tem como você olhar para um estado genocida, um exército que está colonizando outro povo e não sentir ódio. A não ser que você tenha escolhido defender realmente que eles estejam certos. Que é o que você parece estar fazendo. Como um sionista. E aí é foda, cara. Não tem o que fazer. Problema. Ó, tem mais 4 minutos. Será que tem mais anúncio por aí? Deve ter, né? Você tá querendo lucrar bastante em cima do tema. Aí, porque você tá ajudando muito, né? O povo palestino e israelense também. Esse vídeo aqui vai ajudar muita gente. É que, além dele criar essas falsas ilusões, esse senso de total desespero para os palestinos, ele simplesmente decide romper relações com Israel e com os judeus. Ele decide marginalizar Israel e os judeus.
Ele decide. Israel e judeu não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Isso é extremamente importante de ser feito justamente para que não se odeie os judeus. Porque Israel é extremamente odiável. Já os judeus não. Os judeus são um povo, uma etnia, uma religião. É uma coisa. Israel é completamente abominável. Completamente. Ser extremamente agressivo com um dos lados. E ele coloca os judeus numa posição de total preocupação. Qual é o nível de ódio e antissemitismo desse líder em relação aos judeus, em relação a nós? Onde ele está querendo ir? Tinha mais anúncio. Parabéns, Sock. Você que tá dando uma lição de humanidade aqui com esse vídeo. Realmente você se doando bastante aqui. Porque claramente você se esforçou muito pra fazer esse vídeo na vertical com o celular, provavelmente. Falando coisas muito interessantes. Realmente, parabéns pra você. Parabéns. Espero que você esteja ganhando um ótimo dinheiro, muito bem merecido. Parabéns. Além disso, o Lula também se junta com um grupo de países, como eu comentei aqui no começo, que é um grupo de países que só quer a destruição, que são os piores países do mundo, os países mais problemáticos, as maiores ditaduras, os maiores violadores de direitos humanos. Porque quem é que está falando esse tipo de coisa? Você tem vários países ao redor do mundo que podem discordar e criticar Israel, mas nenhum deles está fazendo esse tipo de comparação. Alguns estão, mas aqueles que estão são os países mais problemáticos de todos. É Irã, é Coreia do Norte, são grupos terroristas. Quando o Lula decide que a fala do Brasil vai ser igual ao desses grupos, o Lula foi muito longe. Ele escolheu colocar o Brasil do lado dos piores países do mundo. Existem vários outros países sérios que não estão... Piores países do mundo. De novo. De novo. Eu não consigo dizer que esses países sejam piores do que os Estados Unidos, depois de tudo que os Estados Unidos fez. Que a Inglaterra, depois de tudo que a Inglaterra fez. Que a França, depois de tudo que a França fez. Que Portugal e Espanha, depois de tudo que eles fizeram. Não consigo dizer que esses países sejam piores do que eles. Só porque eles não sejam europeus. Só porque são árabes. Porque são asiáticos. Coreanos, né? Aí fica fácil de dizer que eles são os piores. Porque eles cometem erros, obviamente. E aí é uma coisa também que é importante se lembrar. Israel não é um Estado legítimo. E nenhum Estado é um Estado legítimo. Isso é muito importante se dizer também. Não é só Israel que não é um Estado legítimo. Todos os Estados são ilegítimos. Porém, Israel tem mais apelo a essa frase porque Israel está operando um genocídio colonial no momento. E aí pega um pouco mais. Aí a gente tem que reforçar um pouquinho mais do que o Estado brasileiro, por exemplo, ou o Estado estadunidense ou norueguês, sei lá. É um pouquinho a mais, porque eles estão fazendo uma política colonial de genocídio agora. Então aí é uma pauta um pouco mais urgente. Mas o pau tá quente, né? Diga, a pau tá quente, né? Mas é isso, cara. Mas enfim, todos os estados são ilegítimos, é um ponto muito importante também de se lembrar. Estão de acordo com a guerra. Não concordam com as políticas de Israel, são críticos a Israel, mas eles sabem que cruzar essa linha de usar essa retórica inflamada desse nível de mentira, desse nível de associação, é ir muito longe e vai ser muito problemático. Você contou muito mais mentira que o Lula. Então, para finalizar, o Lula decide destruir tudo relacionado ou que se associa com essa situação da guerra. Ele decide quebrar a relação com Israel, ele decide assustar, afastar os judeus. Ele decide se distanciar do mundo democrático. Ele não afasta os judeus com essa declaração, ele afasta sionistas. Ah, mas é porque eu sou um judeu. Não, você não é só um judeu, você é um judeu sionista. Assim como existem sionistas não judeus e judeus não sionistas. De novo, isso, eu falei isso antes e repito, porque esse é um ponto importante. Ele decide mentir
ele decide colocar os palestinos numa situação de ainda mais desespero. Ou seja, as falas do Lula, elas simplesmente só causam destruição. O Lula deveria tentar lidar com e focar nos milhões de problemas que o Brasil tem, ao invés de procurar jogar destruição para todos os lados, fora das nossas fronteiras e aqui dentro, porque outra coisa que ele também faz com isso é importar o conflito para dentro do Brasil. Então, você que achou que a fala do Lula pode ter algum sentido, reflete quais são os efeitos depois de tudo isso que eu disse. Bom, eu já refleti e, como eu disse, esse vídeo, na melhor das hipóteses, é fraco, na pior das hipóteses, é bem desonesto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não gostou, os dislikes estão aí. Se você gostou, os likes, comentários também. Discorda, concorda, se inscreve caso não seja inscrito. E, bom, eu tô tentando diminuir o tempo de vídeo, mas era um vídeo de 25 minutos pra reagir, que eu tive que me esforçar pra não começar a falar muita coisa, porque essa nova estratégia, eu poderia ter falado, eu falei muito, mas poderia ter falado muito mais, porque esse é um assunto muito complexo, e por isso eu recomendo o vídeo do Ian, que, como eu falei, é uma verdadeira aula de história, uma aula de política, que mesmo que ele seja formado, ele tá precisando de ter, honestamente. Ou talvez só se relembrar, né? Vamos ser na melhor das hipóteses, ele só deve ter esquecido o que aconteceu. Não vamos falar que ele é desonesto, não. Vamos falar que ele esqueceu o que aconteceu. Então, pra você, Rock, vai lá dar uma olhada pra você relembrar o que aconteceu. E pra você que não saiba, vai lá aprender. E bom, é isso. Você gostou aí? Eu sei que pode não ter dado tanta diferença, porque esse vídeo realmente de qualquer forma, fica grande. Mas pra minha média eu sei que tá menor, cara. Que eu costumo fazer 3 vezes maior que o vídeo. Esse aqui ficou 2. Então pra mim já é um avanço. Mas é isso, de qualquer forma, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Falou e tchau.